Tentativa número 8.493. Vamos lá convidar a Raquel. Vamos ver se agora funciona. Bom dia. Psicossurtada não pode participar. Vá. Vamos lá. Entrou. E aí? Não. Não, né? Não, Tentamos é mil isso. tentativas, mas Não sei por que que meu Insta faz isso, mas faz parte do processo. Nada que eu abro no outro aqui, aí eu vejo o que está acontecendo. vai ser o jeito mesmo. Prometo não Então, fazer nada de muito diferente que, enfim, que você precise muito ver. imagina, fica em paz. Pronto, tô com o celular aqui, então qualquer coisa, com o outro aqui aberto, então qualquer coisa, tô vendo ali o que está acontecendo. Bom dia, como você tá? Bom dia, estou bem, estou um pouco cansada, né? Eu já um pouco relacionado com o assunto, mas estou bem. E você, como você está? Tô bem, um pouco cansada também e pensando muito sobre as coisas que a gente vem conversando e discutindo. E eu acho que culmina num ponto que é interessante da gente falar nessa live aqui de hoje. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Silvana Machado Valência, eu sou psicóloga, sou gestalt terapeuta. Atualmente eu atendo adultos online, não atendo alguma demanda específica. Na verdade, eu atendo pessoas de demandas diversas. Então, conheça um pouco do meu trabalho, dá uma olhada aqui no feed do Insta. Tenho participado bastante no Threads também. E na bio tem um link que você pode saber muito mais sobre mim. E é isso, por enquanto. Bom dia, pessoas. Meu nome é Raquel Guimarães, eu sou psicóloga comportamental, atuo na TCC, na Terapia Cognitiva Comportamental. Faço atendimentos online, o meu público principal são adultos e eu tenho percebido que meu público tem caminhado um pouquinho mais para o público feminino, né? Tenho percebido que eu estou passando por essa mudança. Se vocês quiserem me acompanhar um pouco mais de perto, podem me seguir no Insta, aqui pelo Psicossurtada, onde eu posto videozinhos, né, sobre reflexões, algumas análises de vídeo, de filme. E é isso. Qualquer coisa me chamem lá, que a gente conversa. Isso. Vou explicar o que é, né, esse projeto. O Café Sem Filtro é um projeto que eu e o CEO iniciamos esse ano, com o objetivo de abrir um espaço para debate, né? Então, toda semana nós trazemos assuntos e a gente tenta trazer uma perspectiva tanto mais profissional, mas também pessoal, trazer os nossos pontos, né? Como que nós enxergamos as coisas. Todos são muito bem-vindos para compartilhar também suas opiniões. Isso enriquece muito a nossa conversa e nós adoramos quando vocês participam. Então é isso, o Café Sem Filtro acontece todas as sextas-feiras pela manhã, inicia entre 10 e meia, 11 horas. Nós ainda não conseguimos bonitinho iniciar um horário, porque sempre acontece alguma coisa. Mas entre 10 e meia e 11 horas nós iniciamos o Café Sem Filtro. E é isso, todos são muito bem-vindos para opinar também. E é isso, sobre o que vamos falar hoje? Explica o assunto. Tudo começa quando eu vejo a postagem de Goga Rocha no Threads dizendo: quanto mais velho eu fico, mais eu entendo porque as bruxas dos contos de fadas se mudam para o meio da floresta e colocam maldição em quem as perturbam. Eu cheguei até a compartilhar essa frase lá nos meus stories. E a gente tem falado muito sobre a questão do isolamento, do quanto, ao mesmo tempo que é prejudicial o fato da gente se isolar, a gente tem necessitado buscar ficar cada vez mais isolados. Essa ideia, essa fantasia de ser a bruxa na casinha no meio da floresta mobiliza muitas pessoas e a gente tem visto muita coisa nesse sentido. Por outro lado, a gente vê o quanto o isolamento acaba sendo prejudicial em diversos aspectos da nossa vida. Socializar é importante. E aí entra uma outra questão, que é o excesso de informação que a gente tem sido submetido, né? Eu acho,
a gente discutindo entende que essa forma, essa busca por esse isolamento tem a ver com esse excesso de demandas e excesso de informação que a gente tem recebido. E talvez por isso estejamos tão cansados, né? Trazendo um pouco o gancho de outras lives que a gente vem conversando sobre isso, mas falando disso mais especificamente, essa tendência a nos isolar. Então, basicamente, este é o tema da live de hoje. Você tem se isolado, Kel? Olha, não, mas ironicamente até comentei, né, tinha comentado contigo, eu não reclamaria de ser a bruxa isolada no meio do nada. Na verdade, eu ficaria muito feliz. Não vou mentir, não. Eu acho que a nossa sociedade está caminhando muito para um estilo de vida muito pesada. São muitas demandas, estímulo o tempo inteiro. Você acorda com informação na tua cara, você vai dormir com informação na tua cara e você passa o dia inteiro com informação na tua cara. E eu acho que, principalmente você, né, somos mais velhas ali. Você é um pouco mais do que eu. Eu tô entrando um pouco nessa vibe agora, eu tô entrando nos meus 30 e eu percebo como eu estou entrando nessa fase de cansaço mesmo, o que alguns anos atrás jamais seria uma possibilidade na minha cabeça. Eu jamais, nem brincando, falaria, nossa, eu quero ficar isolada de todo mundo, eu quero ir para longe, eu só quero ficar no meio das árvores. Não, mas hoje as coisas mudam, né? A realidade é diferente, a cabeça é diferente. E eu acho que a dinâmica da nossa sociedade está caminhando muito para isso. Até em atendimentos é muito comum, não é nem um pouco difícil escutar pacientes mesmo falando que queriam ir para algum lugar para ficar em paz, para ficar em silêncio, para ficar sem precisar se preocupar com problemas, trabalho e a vida, enfim. A gente até brincou, né, Sil, do documentário lá da Xuxa, da Marlene. Quem talvez tenha uma Marlene nesse momento, não fosse de todo ruim. E eu acho que também essa questão de ter uma Marlene na vida, quem tá sabendo aí do documentário da Xuxa provavelmente vai entender a referência. Tem tudo a ver também com essa questão de cansaço mesmo, por causa do excesso de demanda e de informações que nós estamos tendo diariamente, né? Todas as pessoas estão tendo. E eu acho que essa questão da bruxa, né? Da bruxa isoladinha ali no meio da floresta, ela reflete muito o que nós estamos passando hoje mesmo. Muito da vida adulta hoje, o desejo de adultos hoje. Uma coisa que a gente tem visto muito é um boom em diagnóstico de TDAH. E aí eu ouvi uma coisa em supervisão, já comentei com você, Raquel, mas acho que é bacana trazer aqui também. Foi Lilian Frazão que falou isso. Será que TDAH não é um ajustamento criativo? Ela levantou essa hipótese. E eu fiquei refletindo muito sobre isso. Será que, com tanta informação que a gente recebe, começar a não dar conta de tantas informações e começar a se desligar dessas informações, não pode ser até um processo saudável de sobrevivência e de não adoecer com tantas informações? Eu acho que é uma perspectiva que a gente deve olhar, sabe? Considerar. Será? Uma coisa que eu percebo, em mim principalmente, mas eu vejo isso de uma forma generalizada, eu acho que dá para dizer generalizada, de que a gente não está dando conta de fazer as coisas que a gente gostaria por estar estafado, cansado mentalmente, pelo excesso de coisas que a gente supostamente tem que dar conta. E uma outra coisa que eu percebo é que a nossa sensação de tempo, nossa percepção de tempo está distorcida também. Não sei se distorcida, melhor dizendo, vou reformular. Eu vejo que a nossa percepção de tempo mudou e o que é considerado muito tempo e pouco tempo passou a ser um referencial completamente diferente do que a gente tinha muito pouco tempo atrás. Hoje, 2, 3 minutos é um grande atraso, né? Considerado muito tempo. 1 minuto é muito tempo.
As pessoas não assistem vídeos de 1 minuto, em geral, porque elas ficam cansadas no meio. Agora a métrica pede que a gente faça vídeo de 30 segundos, porque é a média de tempo que as pessoas conseguem ficar com a atenção retida. E isso a gente está falando de estatística de rede social, por exemplo, que a gente tem números gigantescos de amostra aí para analisar essas estatísticas. E eu me pergunto o que é que isso faz com a gente enquanto seres. Uhum. Né? Nosso metabolismo não é feito para agir dessa forma. A nossa cultura mudou numa velocidade que a gente não está conseguindo acompanhar. Será por isso que a gente está tão adoecido? Eu acho que é muito interessante a gente fazer essa relação entre transtornos, esses adoecimentos mentais, né, que têm estados cada vez mais presentes. Eu acho que é importante a gente ressaltar que ninguém aqui está falando que, ai, mas antigamente essas coisas não existiam, né? Antigamente não tinha ansiedade, não tinha TDAH, não tinha depressão, não tinha nada. Não é isso que estamos falando aqui. Mas a gente precisa entender e olhar de uma forma mais realista como atualmente isso é muito comum. A gente não está falando mais porque hoje é mais visível. Não, a gente está falando de quase todo mundo mesmo. Você vira na esquina e você encontra alguém que fala que tem diagnóstico de ansiedade. Aí você vira outra esquina, tem mais alguém com diagnóstico de TDAH. Vira outra esquina, é mais ansioso. Então a gente está falando de algo que está se tornando comum. O adoecimento mental está se tornando comum. E isso é muito preocupante. Isso é uma forma da nossa mente tentar sobreviver, como a você trouxe mais especificamente do TDAH, né? Isso é uma forma da nossa mente se adaptar para sobreviver ou isso é uma sequela dessa vida louca que nós estamos tendo, né, atualmente? Eu acho que é muito importante, assim, nós refletirmos sobre isso, entendermos esses pontos, né? Até que ponto será que faz. Sei lá, que é natural? Até que ponto será que é natural todo mundo estar doente? É que a verdade a gente é quase todo mundo, se não todo mundo, quase todo mundo está doente, de alguma forma, em menor ou maior grau, né? Oi? Eu quero falar um oi para alguém que chegou aqui, Denise Carreiro. Ela é nutricionista. Quero dar um beijo. Boas-vindas, bom dia. E eu quero aproveitar aqui esse ganchinho para falar que eu e Denise vamos fazer uma live na quarta-feira, na próxima quarta, finalzinho da tarde, por volta das 6 horas. E a gente vai falar sobre nutrição e saúde mental. Então, pessoal que segue, cola aqui na quarta. A gente vai falar um pouquinho mais, vai ter um pouquinho mais de divulgação ao longo da semana. Mas aproveitei aqui o intervalo para fazer meu jabazinho, que é importante. Eu acho que vai sair uma conversa legal disso aí. Estou planejando umas coisas legais para outubro. Depois eu te conto. Mas, voltando ao assunto, eu acho que, de certa forma, as duas coisas podem ser mais ou menos a mesma coisa. Digo, acho que é natural a gente estar doente num cenário como esse, porque é um cenário que é adoecedor. Se a gente não tivesse adoecido, seria esquisito, eu acho. A gente está no ponto. Eu vi um. Teve uma outra treta aí, uma polêmica que rolou nessa semana, que vem rolando tem um tempo, de uma estilista que falhou em entregar alguns vestidos de algumas noivas e a treta escalou pra caramba e chegou em uma influencer bem conhecida. E essa influência, enfim, tem várias coisas aí, vários processos rolando, e ela tem, as pessoas acusam ela de ser mitomaníaca. E ela fala disso, eu não sou mitomaníaca, meu CID é outro. Hoje em dia, porque hoje em dia todo mundo tem um CID. E aí ela fala sobre a situação lá, enfim, não vou ficar trazendo essa polêmica toda, porque é uma treta grande, longa. É uma fofoca ótima, assim, entretenimento de qualidade. Mas acho que não cabe aqui. O que ficou ecoando para mim foi essa frase: hoje em dia todo mundo tem um CID. E fala muito sobre isso que você acabou de falar. A gente está num processo coletivo de adoecimento, a sociedade está adoecida.
E todas as estratégias, e isso a gente já vem falando, muitas das estratégias de não adoecimento têm se tornado demandas também. Aí a gente passa, eu estou passando aqui, eu estou falando e estou lembrando de todas as conversas que a gente teve em todos os Cafés Sem Filtro, desde a primeira edição, assim, desse processo, dessa construção de raciocínio. E aí a gente entra com um processo como esse da inteligência artificial, das máquinas, da tecnologia, que entram para auxiliar, mas acabam sendo mais demandantes para a gente, como se a gente fosse. A cena que eu vejo é Matrix, as pessoas com o cabo na nuca alimentando a máquina, né? E no fim das contas é isso, a gente está alimentando uma coisa que não nos serve e essa vontade de, sei lá, rasgar a roupa e ir pro meio do mato, se isolar e virar a bruxa da floresta, bate em todo mundo. Só que esse sistema não quer as bruxas da floresta, né? É um ser que é incômodo. A presença daquela criatura ali, diferente, divergente, é incômoda. Tem uma coisa de uma tentativa de enquadrar. E aí, vê se está fazendo sentido. A gente tem esse monstro que é um problema, que é uma coisa divergente, que fala contra esse sistema. E aí a gente tem narrativas como Betty a Fea, por exemplo, da monstra transformada em princesa, de certa forma. E vai para todo esse processo de enquadramento. No fim das Uhum. contas, parece um ciclo que não tem como sair dele. Opa! Nossa, eu bati o pezão no tripé. Foi? Terminou? Falei, falei, fui longe, dei uma volta danada, espero que tenha feito sentido. Mas eu acho que bate em angústias muito existenciais isso. Eu acho que deixa eu só pegar o comentário. Aqui, daqui a uns dias o CID vai constar na RG e na habilitação por conta desse adoecimento geral. Realmente, eu não duvido nem um pouco. Mas daqui a pouco vai estar no documento já, pessoa diagnosticada com A, B e C. Mas eu acho interessante essa questões desses enquadramentos. Eu acho, na minha opinião, não sei se é possível a gente fugir disso. Porque eu acho que as pessoas elas sempre vão buscar alguma forma de criar padrões e de estar inclusas em padrões. Eu acho que isso é muito natural e talvez a gente faça sem perceber, talvez, sem perceber. Então eu acho que é um ciclo que não tem como interromper. E eu acho que cada vez mais é um ciclo muito difícil de conviver com ele, né? As pessoas precisam ser enquadradas, mas quem não quer ficar dentro dessa caixinha também não tem espaço em nenhum lugar, porque quem não está na caixinha não dá lucro, não pensa igual, não vai aceitar o que mandam, né? Estão jogando. Mas eu acho muito que eu vejo muito que esses ciclos é uma coisa que faz parte da sociedade. Eu não sei se é algo que a gente consiga fugir em algum momento, só se realmente fomos a bruxa que vai lá pro meio da floresta e ai, foda-se, não quero mais ficar nisso aqui. Aí sim, tirando essa opção, eu realmente não consigo ver como nós poderíamos fugir disso. Até porque hoje, quanto mais enquadrado nós estamos dentro em um padrão, né, em uma caixinha ali, mais bem sucedido nós vamos ficando, mais aceitos nós somos também pelas pessoas ao redor, pela sociedade de forma geral. Então, ao mesmo tempo que ficar buscando ser igual, né, é ruim, ao mesmo tempo é algo ruim que é reforçado diariamente. Ó, é bom ser igual, é bom você agir igual a todo mundo, é bom você pensar igual a todo mundo. É meio complicado, é um ciclo muito, muito complicado, muito complexo, eu acho. Quando você falou, me vieram duas coisas à cabeça. Que essa bruxa na floresta, eventualmente os inquisidores vão chegar para arrancar ela de lá. Eventualmente vai acontecer. Um outro ponto
é de que talvez tentar mudar isso e fazer uma coisa diferente sozinho, se isolando, não seja possível. Existem várias tentativas de criar. Eu estou tentando falar e construir o raciocínio sem ir para um assunto que eu não gostaria de falar essa hora da manhã, mas eu vou acabar indo para esse assunto. A gente tem um escândalo que está estourando agora em Hollywood e, enfim, na indústria da música. E eu acho que isso tá aqui atrás aqui como fundo de toda essa nossa conversa. As pessoas gostam do que é diferente. As pessoas gostam do que diverge. As pessoas gostam de ver a identidade de outras pessoas, elas não se enquadrando, elas não buscando se massificar. Mas a indústria não permite que isso vá muito longe. E abafa tudo isso. E eu não estou falando nem especificamente desse escândalo em particular, mas eu estou falando sobre o que ele revela de coisas que a gente já sabe há muito tempo de como funciona a indústria da música. E aí eu vou jogar um outro exemplo, os Beatles. Os Beatles, eles surgem ali naquele período, nos anos 60, com uma coisa diferente, os cabelos grandes, os terno curto no meio das canelas, né? Eles trazendo uma coisa diferente, letras falando sobre libertação, sobre ser a bruxa, e não necessariamente no meio da floresta, né? De certa forma. E a indústria faz o quê? Capitaliza aquilo de uma forma que abafa e controla. Então a gente vê vários exemplos, a gente pode falar aqui de Amy Winehouse, a gente pode falar até da própria Britney Spears, sabe? Se você for pensar em qualquer uma dessas celebridades, elas surgem com uma coisa diferente, em algum momento elas são engolidas e absorvidas por isso. Então, de alguma forma, é a Inquisição chegando para buscar as bruxas lá na cabaninha da floresta. Como é que a gente sobrevive nesse universo? É esse o negócio que a gente levanta. E a gente consegue ficar tranquilo, sabendo que existem forças que são maiores que a gente. Existe um sistema muito grande de pessoas que têm muito poder e nós não fazemos parte dele. A tal da consciência de classe. E aí? Eu não consegui entender muito bem o raciocínio no caso de Hollywood. Eu consegui identificar o que você quis dizer nos outros dois, de Britney, Amy Winehouse, Beatles. Mas o de Hollywood não ficou muito claro para mim, isso não fez muito sentido na minha cabeça. Mas antes só de você explicar, deixa eu manter o raciocínio, senão eu vou acabar esquecendo. Tá. Eu acho que eu tenho a impressão que essa diferença, ela só é aceita, um pouco mais aceita, na verdade, não é nem que ela seja aceita, um pouquinho mais aceita quando gera lucro de alguma forma. E aí a gente tem alguns assuntos alguns exemplos bem práticos, como por exemplo, o que dá lucro. Isso talvez seja um pouco polêmico que eu vou falar, mas é porque eu já vi acontecendo e eu já vi outras pessoas levantando também essa questão. Como essa questão de acessibilidade e representação do público LGBTQI+. LGBTQI. LGBTQIAP+. Isso. P de pano. De como, quando chega perto de eventos sobre orgulho e aceitação, a gente vê muito sobre isso, mas na realidade não é bem assim. Eu já vi esse tipo de discussão e eu acho que isso é pertinente. Essa questão é aceito quando está dando lucro, é aceito quando é interessante de alguma forma, né? Vai chamar mais atenção. Tirando isso, não, o diferente não é aceito. E quando esse diferente consegue ser controlado de alguma forma pelo público ali mais poderoso, pelo pessoal ali que está no topo. Tirando essas duas situações, o que é diferente não é aceito. Tem que se isolar mesmo ou ficar mais quietinho. Eu acho que vai parar mais ou menos no mesmo lugar. É aquela empresa que é homofóbica pra caramba, que não contrata um funcionário homossexual, que faz homofobia nas lojas e tudo, mas quando chega no mês de junho, que é o mês do orgulho, lança
uma linha de produto que a caixa tem estampa de arco-íris, Sim, né? é São aí que é a pessoas que questão do sequestram. o diferente só está sendo aceito quando é bom. Então assim, É, o diferente vende, vende, mas ele só é, o diferente só é visto como algo legal quando as pessoas estão dispostas a comprar isso, quando elas estão dispostas a investir dinheiro nisso. Tirando isso, o diferente não é legal, é ruim, tem que ser Denise isolado traz aqui, mesmo. perdão. Denise traz aqui, como pessoa homossexual, concordo. É isso, é a história do tal do Pink Money. Mas me ocorreu uma coisa aqui interessante enquanto a gente estava falando isso. Se por um lado, muita gente pega essas pautas identitárias, sequestra e capitaliza e usa. Eu vejo muito isso com acessibilidade. De repente, gente que nunca olhou para acessibilidade na vida começa a falar de acessibilidade porque precisa, porque agora é obrigado. E aí eu acho, e aí é que entra a coisa que eu acho que é interessante, porque a gente conseguiu fazer com que as pessoas fossem obrigadas a levar isso em consideração. Agora, a empresa que não faz uma campanha de orgulho no mês do orgulho vai ter menos relevância que outras que façam. Eu não sei o quanto os motivos por trás, nesse sistema nosso, não que eles não sejam importantes, mas cheguem ao ponto de sobrepor o fato de estarem fazendo. O que é que eu quero dizer com isso? Goste ou não, as minorias precisam passar a ser incluídas. As Precisam passar pessoas o quê? precisam Só me cortou. passar a ser incluídas. As minorias precisam passar a ser incluídas. As pessoas precisam começar a ser reconhecidas em Sim. suas identidades mesmo, sabe? Em suas singularidades. Uhum. Agora as pessoas entendem e reconhecem autismo e agora existem regras para lidar com pessoas autistas. E por mais que uma empresa, estou fechando o raciocínio, é só para costurar. Então, por mais que uma empresa faça, por exemplo, uma sala de cinema para autista, numa tentativa de ganhar mais dinheiro com isso, pelo menos agora a gente tem uma sala de cinema para autista. Sim. Isso pode ser interessante. Sim, Fechei. de fato, é bom por um lado. Teve a questão da acessibilidade, né? Mas eu tenho para mim, eu acho que agora eu tô levando muito para uma opinião muito pessoal, que a acessibilidade é muito diferente de inclusão. Sim. Você pode colocar ali a sala para autista, você pode fazer mil propagandas falando sobre respeitar, né, não ser preconceituoso, etc. Mas e a questão da inclusão? Isso realmente acontece? Esse respeito realmente acontece? Essa inclusão é feita de qualquer jeito? Está sendo feita de uma forma ideal para esse público? É aí que eu acho que existe muito esse conflito também aí dentro. De fato, nós temos visto um movimento muito grande nesse assunto de acessibilidade, porque está virando uma pauta. Está virando, não, né? Já faz um tempo que essa conversa tá rolando e tá em visibilidade. As pessoas têm batido muito nessa tecla da importância da acessibilidade e da inclusão. E, ao meu ver, tem tido bastante movimento sobre acessibilidade, mas não muito ainda sobre a inclusão mesmo, eu acho. É Faz isso. sentido, Pode faz ir. sentido, faz sentido, faz sentido, sim. É isso. E aí eu fico pensando, talvez, e aí eu quero deixar isso no ar mesmo. Talvez inclusão a pulso também seja inclusão. Vou para aquela história que eu falo sempre: nada que foi tomado à força vai ser devolvido de boa vontade. Né? Às vezes a gente pode tentar negociar, tentar explicar, tentar educar, mas se não resolver, o jeito é forçar as coisas mesmo. O opressor não vai receber o oprimido de braços abertos e dizer: olha, eu vou dar meu privilégio, eu vou abrir mão do meu privilégio para que todos tenhamos tudo igual.
Não vamos se iludir que isso vai acontecer, porque não vai. De milhares de pessoas que estão nessa posição de privilégio, são pouquíssimos os que se dão conta disso e os que agem de fato em relação a isso são mínimos, são Uhum, pouquíssimas. Então talvez a sim. gente tenha que tomar esses passos à força mesmo. E a Uhum, força que eu digo é, por exemplo, criando leis que obriguem as pessoas, as empresas, a terem cotas, a terem ações de inclusão e de acessibilidade. Em algum momento, a gente ocupando esses espaços, que é a sim. única coisa que faz sentido, é, é aí que a gente começa a fazer com que nossa voz seja ouvida, sim. Vai me dar, sim. Vai escutar, sim. Gente, eu peguei um meme de 20 anos atrás agora. Quem pegou, pegou. Quem é da minha época, pegou. Quem não pegou, procure Vanessão. E aí eu acho, só para fechar o raciocínio, que talvez a resposta desse nosso impulso de fugir para a floresta, ser a bruxa isolada, jogando maldição em quem chega perto, talvez o único remédio realmente possível seja exatamente o contrário. Em vez de fugir, em vez de buscar, a gente peitar, demarcar nosso espaço e ocupar, ocupar os lugares, Sim. por mais cansativo que seja. É, eu acho que isso é possível. Terminou o raciocínio antes de. Só para eu. Terminei, mas eu queria falar só uma última coisinha assim. E aí eu acho que vale a pena ir para a floresta se isolar um pouquinho para se recuperar e voltar em certos momentos. Isso eu acho que é saudável e importante, né? Mas não é se isolar e se fechar para tudo sempre, porque aí eu acho que definha. Uhum. Até Eu acho que porque vale, sim. Até porque eu acho que na sociedade que vivemos hoje, no estilo de vida, eu acho muito difícil uma pessoa se isolar 100%. Muito difícil. Eu não Porque acho que sobrevive, não. eu não acho que sobre. Exatamente. Porque, assim, em algum momento você precisa de água, você precisa de remédio, você precisa de energia, você precisa de alguma outra pessoa que faça a tarefa que você não sabe ou que não tem como fazer. Então, acho que é muito difícil se isolar 100%, realmente. Mas acho que esse equilíbrio que você trouxe, assim, a gente pode se isolar às vezes para se recuperar, para dar um alívio para a nossa cabeça mesmo, né? Diminuir um pouco esse ritmo doido que a gente vive diariamente e retornar em algum momento para fazer o que é necessário. E é isso, quando sentir que tá precisando de novo, volta lá pro teu mundinho. Eu acho que é importante esse equilíbrio e é interessante. Mas aí também tem muitas questões, né? Tipo, assim, se a gente for falar de um cenário muito ideal, é uma conversa muito bonita, né? Mas, assim, enquanto eu tava falando, eu tava aqui pensando também. Se a gente for jogar isso pra realidade, aí as coisas complicam muito. Porque tem dinheiro envolvido, tem questão de trabalho, tem questão de responsabilidades. Então, na teoria, é muito bonita essa conversa. E enquanto eu estava falando, eu estava pensando, peraí, é muito bonito esse equilíbrio, mas é acessível para todo mundo? Não sei. Acho que não. Concordo e queria trazer uma outra perspectiva completamente oposta. Enquanto você estava pensando isso e relacionando com a realidade material e vendo que não é bem assim que as coisas funcionam, por outro lado, eu estava pensando num cenário completamente hipotético, fantasioso, onde você consegue suprir todas as suas necessidades. Onde você, Uhum. sei lá, é um super mago, super poderoso, que você consegue até regenerar seu próprio corpo. Questões de saúde, acidente, nada disso vai ser problema para você. Wolverine, seu corpo se regenera sozinho. Ainda assim, seria legal estar totalmente isolado? Eu Eu acho que acho não. que a gente pira. Eu acho que a gente pira. Todos os exemplos que eu tenho da vida real e da ficção, humanos, animais, até planta, gente, isolado demais, em geral, não dá ruim, dá parafuso. Acho que não presta, não. Mulher, 11h30. 11h30, Vamos então bora finalizar fechar, por né? hoje.
Mas eu gostei da conversa. A gente foi uma live um pouco atípica hoje, mas eu achei que ela foi interessante, que ela deu uma costurada assim em todos os cafés sem filtro que a gente fez do primeiro até aqui. De Eu acho que foi interessante. de fato. Eu acho que esse assunto, ele, é como você falou, ele acaba relacionando com muitas outras coisas que nós já conversamos, mas ele não é uma coisa repetitiva, né? Tá muito relacionado, mas é que a gente acaba finalizando e juntando tudo, costurando tudo. Esse assunto de adoecimento mental mesmo é uma questão que, mesmo quando não é o assunto principal, ela aparece com muita frequência, né? É um convívio, é um assunto que a gente convive muito perto e acho que todo mundo convive muito, muito próximo disso, muito perto disso. Então, eu acho que é importante a gente trazer, sim, essa costura aí, fazendo essa ligação. Acho que é bem interessante. Massa. Tem uma outra coisa que eu gostaria de falar antes da gente encerrar. Vou deixar para você o quanto a gente vai falar a respeito, mas a gente está preparando um negócio muito legal que vai rolar a partir de outubro. Quer falar um pouquinho sobre esse projeto nosso? Ai, eu tô com medo de falar demais e não sei se é pra falar demais. Um pouquinho. Nós estamos, eu e Sil, depois de algumas frustrações aí nossas, nós iniciamos um projeto para desenvolver alguns materiais mais específicos, que aí isso depois a gente fala, explica como a gente que é. E tá ficando muito maravilhoso, gente, esses materiais, esse projeto. E aí eu tô muito animada para poder falar logo tudo que é, o que tá acontecendo, mas é só isso hoje, então, que eu vou trazer. Nós estamos num projeto para desenvolver alguns materiais aí e vai ser muito legal. Eu estou gostando muito do resultado, tá saindo muita coisa interessante. Foi uma coisa que eu fiz até uma brincadeira no Threads essa semana. Raquel é da TCC, eu sou da Gestalt Terapia. São linhas epistemologicamente opostas. São caminhos completamente diferentes de forma de ver o mundo, a forma como aborda a psicologia. E isso está servindo para a gente para complementar um trabalho que está saindo muito interessante, porque a gente está conseguindo ter uma perspectiva super ampla das coisas. E a gente está desenvolvendo uns materiais muito legais que a gente vai mostrar para vocês no futuro muito próximo. Falta isso aqui. Então, cola aqui com a gente. Como diz um amigo meu, cola comigo que vocês passam de ano. Vai ser um material muito legal que a gente vai mostrar para vocês e vai falar os detalhes direitinho, mas já fiquem de olho que esse mês de outubro tá vindo cheio de novidade legal. É isso. Arrasou. Beijo. Bora finalizar por hoje. Bom fim de Beijo, tchau, semana, meu pessoal. povo. Descansem, curtam e Bebam não se água. isolem totalmente. Bebam água, é importante. Vou até tomar mais um golinho de minha aguinha aqui. Eu amo esse copo. O que eu amo esse copo, escrito Resista à Distopia. Eu amo ele. Bora. Beijo, beijo, Denise. Obrigada por ter participado, gente. Quarta-feira aqui no meu Insta. E sigam, só queria dizer uma coisinha, psicossurtada. Segue a gente, compartilhem. Deixa o like aqui, é importante. Tem que começar a lembrar a Comentem, galera de participem da deixar o like. discussão. Vem tomar um cafezinho com a gente.